Comprei uma Phalaenopsis e agora, como que eu faço para cuidar dessa orquídea, né, e fazer com que ela não pare de florescer, para que ela continue florescendo sempre e principalmente se desenvolvendo bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os primeiros passos, né, as primeiras coisas que vocês devem fazer aí logo após comprar a sua Phalaenopsis. Você que está começando agora, que é a primeira plantinha que você compra, acompanhe esse vídeo que eu vou mostrar para vocês como cuidar dela agora no primeiro momento, para fazer com que essa planta continue se desenvolvendo e não pare de florescer, né? Ou seja, continue emitindo aí sempre as suas hastes florais, porque muita gente às vezes compra, não sabe como cuidar, não sabe o que tem que fazer logo após ela chegar aí na casa da pessoa, né? E acaba deixando ela do mesmo jeito sempre. Quando vai fazer replante, quando vai mexer na plantinha, ela já está praticamente morrendo, apodrecendo e tudo mais. Então, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a dar os primeiros cuidados aí para que as suas Phalaenopsis continuem crescendo, se desenvolvendo, ficando cada dia mais lindas e floridas. Então, gente, para iniciar o vídeo, os primeiros passos, né, que vocês têm que fazer aí com a sua Phalaenopsis é observar como que a planta tá, né? Ou seja, vocês têm que observar se a planta tá bem, se tá tudo bonitinho, se não tem nenhuma parte apodrecendo e principalmente como estão as raízes, né? Eu sempre gosto e aconselho aí, porque é o que eu faço aqui no meu cultivo e o que me traz resultados, fazer um replante bem logo após você comprar a sua planta, tá? Porque na maioria dos casos, essas Phalaenopsis, quando elas não vêm com muito esfagno enfiado ali dentro, elas vêm plantadas com muito chip de coco, que também mantém bastante umidade, ou então elas já vêm com início de apodrecimento lá no miolinho das raízes, né? E aí muita gente compra, acha que ela tá linda, vamos deixar assim, vamos manter desse jeito. Quando vai fazer o replante, quando vai mexer a planta, né? Depois que acaba a floração, vocês podem ver que essa aqui ainda tá florida e eu vou fazer o replante dela, vou cuidar dela certinho e ela vai manter essas flores aí por mais um pouquinho de tempo, tá? Não necessariamente, se você faz o replante, você precisa cortar a haste floral e eu vou explicar para vocês, né, em quais casos vocês podem deixar ela florida normalmente e replantar e em quais casos, né, a gente tem que realmente arrancar essa haste floral, cortar ela, tá bom? Então, o primeiro passo, igual eu falei para vocês, é fazer o replante, observar como que a planta tá. As folhas, a gente vai olhar primeiro as folhas para ver se não tem nenhum pedaço apodrecendo, nenhuma mancha de fungo, nem nada do tipo. Vocês podem ver que essa aqui tá bem limpinha, as folhinhas, tá uma planta bem bonita, né? Então, se não tem nada, a gente pode passar pro próximo passo, né? Se a sua, por acaso, tiver algum pedacinho apodrecendo, tem que cortar a folha inteira. Então, vamos supor que essa aqui tá com apodrecimento aqui, né? Tem essa parte aqui tá derretendo, tá apodrecendo tudo. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, cortar a folha ali embaixo, passar a canela em pó no corte e seguir pro segundo passo que eu vou mostrar para vocês. Se não tem nada, se as folhas estão bonitinhas, não tem problema, pode, né? A gente já vai estar mexendo aí no substrato da planta. Então, ó, vocês podem observar, essa aqui já tá um tempão sem molhar, ela tá aqui comigo, né? Então, assim, uma coisa muito importante, mesmo que às vezes você fica com medo de replantar, às vezes não quer replantar num primeiro momento, quer esperar para curtir um pouco mais a floração, com medo de acabar, né? Se você seguir as dicas que eu vou passar aqui, ela vai continuar florida, não vai ter problema nenhum. Mas uma coisa que o pessoal erra muito quando compra uma Phalaenopsis é ficar molhando demais, que igual eu falei para vocês, esse substrato que elas vêm, quando não tá velho, mantém muita umidade. Então a gente vai molhando, vai ficando úmido lá no miolo, né? Na maioria dos casos aqui em cima seca mais rápido, mas lá no meio fica aquela umidade mantida. E aí a pessoa vai molhando, vai molhando, vai molhando, quando vê a planta já morreu, já apodreceu por completo, né? Por isso que eu gosto sempre de estar mexendo e retirando elas, né, desse substrato que elas vêm, para não ter nenhum risco, nenhum problema aí de a planta acabar, né, apodrecendo aí e morrendo. Então, a gente vai estar retirando ela aqui do vaso. Vou tirar aqui essa haste de arame e eu vou mostrar para vocês. A gente vai utilizar, gente, para fazer o plantio, somente esse vasinho, o mesmo vaso, não precisa colocar em vaso muito grande, porque muita gente acha que depois no replante sempre, em todos os casos, a gente tem que aumentar o tamanho do vaso, mas não é sempre assim. Na maioria dos casos elas podem ficar no mesmo vaso, o único problema maior que acontece é o substrato mesmo. Então a gente vai trocar o substrato, preservar o máximo possível de raízes e utilizar o mesmo vaso para poder plantar, tá bom? Então, ó,
Agora a gente vai retirar a plantinha daqui, né, e ver como que tá esse substrato, como que tá essas raizinhas, olha só. Igual eu falei pra vocês, já tem um tempinho que eu não tô molhando ela, tá? Já deve ter quase uma semana que eu não tô molhando ela, exatamente por causa disso, porque eu sei que elas vêm em substrato que mantém muita umidade. Olhando aqui, o substrato tá bom, não tá? Olha o tanto que tá bonito o substrato, tá até novo, então muita gente às vezes não mexe por causa disso. Olha, vê que o substrato tá mais ou menos novo, né? E fala assim, ah, tá bom, vou deixar ela aí por mais um tempo, depois de um tempão eu troco. Isso é muito perigoso, porque, igual eu falei pra vocês, ela sempre vai vir com alguma coisa que vai manter mais umidade. Por mais que a gente olhe aqui, o substrato tá sequinho, seca bem rápido, lá no miolinho das raízes sempre vai ter uma coisinha, ou esfagno, ou então isso aqui, gente, ó. Essa buchinha aqui, essa espuminha, tá vendo? Ela sempre vai estar, quando não é ela, é esfagno, bastante esfagno aqui no meio. E isso aqui que mata a planta. Não necessariamente todo o substrato, mas isso aqui é o principal, porque é uma parte que vai sempre estar úmida. Por mais que você para de molhar, por mais que você deixe muito tempo sem molhar para não ter risco de apodrecimento, esse pedaço aqui vai ficar com mais umidade. E o maior problema é porque ele está encostado bem no rizoma da planta. Então, se a gente mantém isso aqui, vai mantendo a umidade, ela vai começar a apodrecer ali, ó, no miolo, no rizoma dela. E se a gente continua molhando, não faz o replante, não retira isso aqui, o apodrecimento vai subindo, às vezes as raízes até ainda fica verde, mas lá no pezinho já morreu, o apodrecimento vai subindo, ela vai amarelando e caindo as folhas tudo até acabar morrendo, tá? Então por isso que é importante fazer replante. Tô mostrando aqui para vocês hoje o que eu faço com as minhas, tá? Então é isso que eu sempre faço. Chegou aqui, não importa se ela tá florida, eu faço o replante, eu observo como que tá a situação da planta, porque em muitos casos ela já vem, né, às vezes com início de apodrecimento, tá bom? Então a gente retira aqui essa buchinha que vem com ela, ó, que vem ali no miolinho, né? Vamos limpar totalmente o substrato, ó. A gente limpa o máximo que dá. É bom vocês estarem molhando bastante antes de replantar. Essa aqui eu não molhei, mas mesmo assim tá bem fácil de a gente estar mexendo, né? De a gente tá tirando o substrato sem danificar as raízes. Nessa hora de estar retirando esse substrato, não precisa de pressa. Pode ter calma para tirar com cuidado e não danificar essas raizinhas, tá bom? E não tem problema não. Eu aconselho tirar tudo e qualquer pedaço de chip de coco que tem aí no meio para não ficar e não manter muita umidade, né? Eu particularmente não gosto desse substrato porque eu já perdi muitas plantas, muitas orquídeas plantando nisso aqui, ó. Ele mantém umidade, vai mantendo aquilo ali sempre e a planta acaba apodrecendo. Então, retirei tudo. Nesse caso aqui, como as cascas de pino estão até bonitinhas, tá vendo? Não tá muito velha, eu vou deixar essas aqui que estão mais grudadinhas, tá vendo aqui? Então eu vou manter elas, tirei todas as fibras de coco aí, tirei essa buchinha, que ó, mesmo eu não molhando já há alguns dias, ela ainda tá úmida. A gente vai observar agora ali no miolinho das raízes. Aqui, gente, é onde tava essa buchinha aí, né? Essa espuma, vamos dizer assim. Olha aqui, ó. Igual eu falo pra vocês, já tá começando a querer apodrecer. Tá vendo ali, ó? Se eu tivesse molhando sempre, né? Igual quando a gente compra, a gente tá começando agora, não entende muito. Vai molhando, vai molhando, vai molhando. Aquilo ali vai mantendo umidade. Esse apodrecimento que tá aqui, ó, já tinha subido ali pra cima e apodrecido esse pezinho da planta todo. Então sempre vai ter isso, alguma coisa aqui para manter a umidade, para que a planta fique, né, mais tempo ali sem precisar molhar. Geralmente o pessoal que produz essas plantas fazem isso para ter, né, uma diminuição aí, vamos dizer assim, no consumo de água para regas delas. Então, mantém essa umidade, mas a gente que cultiva assim em casa, no quintal, né, a planta no tempo, é muito perigoso e prejudicial, principalmente com as chuvas, né? A gente põe a planta ali e aí começa a chover, aquilo ali vai apodrecer muito rápido. Então, o que eu faço em um primeiro momento para garantir a saúde da planta sempre e garantir que ela continue florida é isso, tirar o substrato, tá? Então vocês podem ver o substrato começou até a mofar, né? Mas tá um substrato ainda legal. O único problema mesmo é essa fibra, esse chip de coco, que olha aqui, igual eu falei para vocês, ele mantém umidade por bastante tempo. Enquanto a casca de pinos já tá seca, ele tá aqui, ó, todo encharcado, né? Então isso é um perigo. Juntando com isso aqui, ó, né? Aí a morte na certa se você ficar sempre molhando. Então o que que acontece? A gente já limpou ali as raizinhas, observou, tem algumas que já secaram? Tem algumas raizinhas meio mortas? Tem sim.
porém a maioria delas ainda estão verdinhas. E é isso aí, ó, vou tirar essas pontinhas que estão mais secas, tá vendo? Que já estão praticamente mortas, com cuidado para não danificar a planta, não estragar ela, tá? Então a gente retira esses pedacinhos aqui que secaram, que apodreceram, que não presta mais, porque não vai trazer nenhum benefício. Não lava as raízes, tá? Isso é importante. Se você lava as raízes das orquídeas, você atrapalha o desenvolvimento dela, porque aqui no meio dessas raízes vai ter um fungo que vai beneficiar o desenvolvimento de novas raízes, o fungo micorriza, que é benéfico para as plantas. Se você lava, joga um monte de produto nas raízes, o que vai acontecer? Ela vai acabar atrapalhando e tirando, né, esses fungos que são benéficos para a planta e vai fazer ela enraizar com uma lentidão maior, vamos dizer assim, vai ficar mais devagar para desenvolver. Então é sempre bom estar só limpando mesmo, sem lavar, sem jogar, deixar ela de molho em nada para poder, né, amolecer nem nada do tipo. Simplesmente vocês podem regar bastante antes, então jogam água para umedecer o substrato, depois vocês fazem um replante, não tem problema, tá? Igual eu falei para vocês, essa veio nesse substrato que tá até legal, mas em muitos casos, gente, elas vêm em substrato com muito esfagno, em alguns casos até esfagno puro, né? Então é sempre bom tá observando essas questões aí. Eu nunca gosto de deixar mesmo nesses substratos, porque, igual eu falei, na maioria dos casos morre, né? As pessoas perdem muito as Phalaenopsis, pessoal, porque mantém, né? Fica deixando, acha que, vamos deixar aqui que ela já tá bonitinha, não quero mexer, porque senão vai que eu mexo e ela morre, né? Bem pelo contrário, se você deixa ali e não mexe, que tem risco da planta morrer exatamente por causa, né, desses substratos e essas coisas aí que umedecem demais, tá bom? Depois disso, raízes limpas, tirou toda a fibra de coco, tirou todo o esfagno, né, se tiver aí, tirou essa buchinha aqui, principalmente, porque isso aqui que vai matar ela mais rápido. Vocês vão estar fazendo replante, tá? A gente vai usar o mesmo vasinho, igual eu falei pra vocês, a orquídea odeia vaso grande demais. Então a gente usa o mesmo vaso. Como substrato hoje, eu vou usar o carvão puro, aquele carvão de churrasco mesmo, normal, tá? Novo, não pode ser usado, quem for estar utilizando o mesmo substrato que eu. Porém, você que não gosta do carvão, não quer plantar no carvão, não tem problema, gente. Vocês podem escolher o substrato que vocês são acostumados, o substrato aí da sua preferência mesmo. E só tem que observar se o substrato não mantém umidade demais, tá? Porque se ele mantém muita umidade, não vai dar muito certo, não vai funcionar. Então, sempre substratos que secam mais rápido. Não é porque Phalaenopsis gosta de uma certa umidade que a gente tem que colocar esfagno demais, um monte de coisa para manter sempre úmido. Elas gostam de umidade, principalmente da ambiente, mas elas odeiam que as raízes fiquem sempre encharcadas. Então é bom lembrar essa questão aí. Por mais que você tenha que molhar um pouco mais, né, principalmente no período que não chove e tudo mais, é melhor vocês plantarem um substrato que seca mais rápido, porque quando começar a chover e ficar uma semana chovendo, não vai ter risco da planta acabar morrendo, acabar apodrecendo aí, tá bom? Então, é por isso que eu aconselho para vocês, em todas elas, substratos que secam mais rápido, porque fica mais fácil de você estar cuidando, não é? Vou dar uma limpadinha aqui na mesa, organizar aqui. E aí eu já volto para mostrar para vocês como que a gente vai fixar ela e como que a gente vai fazer esse replante, né, para ela continuar desenvolvendo e principalmente florescendo e manter aquela haste ali. Bora lá. Então, gente, olha só, já peguei ali o arame, vocês podem estar utilizando o mesmo, né? Esse aqui é praticamente do mesmo, eu peguei o mais fininho, que é mais fácil de modelar, mas o mesmo que vem amarrado na haste floral, tá? Para vocês poderem fixar ela, porque a fixação é uma parte muito importante. Se você plantar e ela ficar bamba para os lados, não funciona, ela não vai desenvolver bem. Então, vocês vão pegar um arame, pode ser qualquer arame, tá? Desde que dá para você mexer nele, né? Modelar ele com maior facilidade, e vocês vão estar dobrando ele desse jeito aqui, ó. Vocês vão fazer um U com o arame, tá vendo? Só que uma perninha vai ser menor e a outra bem maior, tá? Então façam um U aí com o arame, com uma perninha menor, outra maior. E aí vocês vão estar... Pera aí que eu fiz muito grande, gente. Vocês vão estar fazendo o seguinte. Olha só, assim ficou melhor. Vocês vão pegar essa parte menor aqui desse Uzinho que a gente fez e vai fazer um ganchinho nela, tá vendo? Ó, então a gente vai fazer um Uzinho com a perninha maior, outra menor. A perna menor você vai fazer um ganchinho nela. Tá vendo? Ó, então um Uzinho, aqui um ganchinho. Esse ganchinho vocês vão colocar na borda do vaso,
tá? Vamos posicionar aqui na borda do vaso, pegar um alicate e apertar com bastante força esse ganchinho aqui para ele poder prender nessa borda aqui, tá bom? Então, ó, aperta bastante. Pode apertar isso aí, porque quanto mais apertado, quanto mais firme ele tiver, melhor vai ser para o desenvolvimento da sua planta, tá bom? Então, ó, a gente já fixou, vocês podem ver, o aramezinho firmou bastante. Isso aqui é bem melhor do que aqueles pauzinhos, aquelas tizinhas de bambu que não segura quase nada, né? Então, a gente vai agora, depois que fixou o arame, a gente posiciona a planta. Igual eu falei pra vocês, limpar tudo, tá bom? Se tiver alguma parte podre, gente, alguma parte apodrecendo aqui nesse pezinho, vocês podem cortar e passar canela em pó, não tem problema, tá? Nesse caso aqui ainda não chegou nesse nível, né? Ela ainda estava bem no início aí, e aí dá pra gente ainda manter as raizinhas tudo sem precisar cortar nada, tá? Se tiver podre, corta, se não tiver, mantém do jeito que tá e bora pro nosso plantio aí, tá bom? Nesse caso de Phalaenopsis, elas sempre tem que ficar mais deitadas no vaso, tá? Mais ou menos assim. Não pode plantar ela totalmente em pé, porque quando chover ou quando você for molhar, a água fica empoçada ali, e aí a planta vai apodrecer. Então, para que ela desenvolva bem sem nenhum problema de crescimento e não ter nenhum tipo de apodrecimento, né? Ali no miolo, a gente deixa ela mais deitada no vasinho. Esse pedacinho de arame aqui, a gente pode dobrar, tá? Posiciona ela aí, coloca ele mais ou menos do jeito certo, ó. Então a planta vai ficar assim, tá? A Phalaenopsis na natureza ela fica assim, exatamente por isso, para não manter a umidade ali e não apodrecer. E aí a gente vai seguir esse mesmo princípio aí, tá bom? Vou amarrar agora a haste floral bem nesse arame aqui que a gente colocou. Então a gente usa a haste para poder firmar a planta, fixar ela, tá? Vou usar essas braçadeirinhas de plástico, vocês podem estar usando barbante, aramezinho, tá? Isso aí fica a critério de vocês, que vocês tiverem em casa para poder amarrar, tá bom? Então pegou, amarrou, não precisa apertar muito para não danificar a haste, porque senão a planta descarta essas flores que tem aí, né? E ó, é só firmar mesmo essa haste. Deixa eu terminar aqui de amarrar essa parte de cima, gente, ó. Então a gente fixou a planta já, tá vendo? Mesmo sem substrato, pessoal, olha aí, ó. A gente já conseguiu fixar ela, já posicionou ela bem legalzinho aí, ó, para não ter risco de apodrecimento no miolo, né? Então ela fica sempre mais deitadinha dessa forma no vasinho, tá bom? Depois disso, coloca aí o substrato, né, que você estiver utilizando. Se for carvão, pega os pedacinhos de carvão e vai colocando ali dentro, ó, com cuidado para não quebrar as raizinhas, tá? Então vocês usam pedaços menores, tá, de carvão aí, não pode ser pedaço grande demais. E vocês vão colocando. Não tem problema, gente, se não der para colocar muito, se der para você colocar só alguns pedacinhos, não tem problema. É só para estimular o melhor enraizamento, né? E ajudar aí na umidade da planta, tá bom? E igual eu falei, se você não gosta do carvão, vocês podem estar utilizando brita, vocês podem estar utilizando a mistura de casca de pinos, carvão e brita, pode estar utilizando casca de macadâmia, né? Isso aí fica a critério de vocês, desde que não mantenham muita umidade. Então, é sempre bom evitar esfagno, né? E também evitar, como é que é o nome? Chip de coco, tá? Então, agora aqui a gente vai encaixando os pedacinhos com cuidado, é isso que vai fazer a planta manter a flor e é isso que vai fazer ela florescer rapidão novamente, tá? Porque a gente tem que colocar esses pedacinhos com cuidado para não quebrar as raízes, porque se você danifica as raízes, que é pelas raízes que a planta consegue absorver os nutrientes e a umidade para poder ir se recuperando, né? Se a gente destrói a maioria delas, a planta vai sentir e a primeira coisa que ela vai fazer é parar, né, a floração aí. E aí vai demorar um pouquinho até ela se recuperar, até ela desenvolver novas raízes, demora um pouco para ela voltar a florescer. Desse jeito aqui não, ó, a gente vai com cuidado mesmo, não precisa ficar apertando, espremendo, exatamente por isso que a gente colocou o arame, para a planta ficar firme, sem precisar ficar apertando aqui, compactando esse substrato, tá? O substrato aí que você estiver utilizando. Então, agora aqui eu só vou completar mesmo, né, ó. Só vou completar com bastante cuidado.
Olha só, gente, terminei de colocar os pedacinhos de carvão. Nesse caso aqui, vocês podem ver que tem bastante pedacinho, vocês não reparam a sujeira na mão não, tá? Para vocês evitarem que suja a mão demais, quando vocês comprarem o carvão e vão fazer o replante, passam a água nele. Só a água mesmo que tira esse pozinho e aí fica menos suja a mão da gente quando a gente vai mexer. Como esses pedacinhos de casca de pinos ainda estão bem novinhos, tá vendo? Que não tá muito velho, eu vou pegar alguns pedacinhos só, os que eu ver que estão mais bonitinhos, e vou jogar por cima para dar um acabamento legal na plantinha, tá vendo? Vocês podem estar utilizando brita. Eu gosto muito de usar brita nessa parte aqui de cima, porque a brita ela vai ajudar na fixação também ali das raízes, né? Mas como minha brita acabou, vai isso aqui mesmo. Mas é bem importante, eu tô usando esses pedacinhos aqui porque elas ainda estão bem novinhas, não tá apodrecendo, não tá um substrato muito velho, entendeu? Se o seu aí tiver velho demais, não usa, gente. Coloca só, se for utilizar o carvão, pode colocar só o carvão sem problema nenhum, tá? Simplesmente só para um acabamento aqui mesmo, fazer uma misturinha aqui na parte de cima. Ó, então tem uns pedacinhos mais novinhos, outros que já estão mais feinhos. Vou pegar só esses mais novinhos aqui, tá vendo? Para colocar ali. Se o seu substrato que você retirou da planta tá velho, tá feio, não usa, tá? Se for carvão, deixa só ele. E é isso. Se você mora numa região muito quente e for plantar no carvão puro, a Phalaenopsis é bom pegar uma buchinha pequenininha, gente, de Sphagnum, tá? Se você tiver aí. E coloca assim na bordinha do vaso. Então, planto ela ali, eu pego uma buchinha de Sphagnum, coloco nesse cantinho aqui, tá bom? Por cima e bem fofinho, não fica compactando demais. Ela vai ajudar a segurar um pouco mais a umidade e não vai deixar a planta ressecar, desidratar muito rápido, tá? Isso se você mora numa região muito quente, com a umidade muito baixa, tá? Caso contrário, fez isso aqui, tá perfeito, né? Igual vocês viram aí, eu gosto mesmo da brita, mas... Enfim, como não tem, vai isso aqui mesmo. Ficou desse jeito, né? E ó, plantinha tá replantada, tá firme. Vocês podem ver que a gente mexe no vaso, ela não fica caindo, tá vendo? Que ela continua, se mantém firme. E aí agora é só colocar ela no ambiente certo, né? Onde pega um pouquinho de sol, porque se ficar totalmente na sombra também, ela não vai florescer, tá? Manter a umidade certa, então você só vai molhar isso aqui quando vê que secou. Se secou o substrato, você pode molhar de novo. Se não secou, deixa secar primeiro. Muita gente fica sempre só molhando, só molhando, só molhando. E aí, às vezes, troca o substrato, né? Coloca para um substrato que seca mais rápido, mas mesmo assim fica molhando demais. Corre o risco de apodrecer, entendeu? Então, em qualquer substrato, mesmo depois de fazer esse processo de plantio, vocês vão estar controlando as regas. Se viu que secou, molhou. Se não secou, não molha, espera secar para não ter nenhum tipo de problema, tá? Para acelerar esse enraizamento, como sempre, até hoje eu não comprei o prego, vou comprar hoje, mas vocês vão pegar um prego enferrujado, não tem problema, coloca ali no substrato. Isso vai estimular o nascimento de novas raízes, né? E a planta vai conseguir se desenvolver bem mais rápido. Fazendo tudo isso, pode começar a adubar normalmente, tá? Se você precisou cortar algum pedaço da planta, se você precisou cortar alguma raiz que estava podre ou então alguma folha, você não vai molhar nesse primeiro dia, tá? Então fez o replante hoje, vai molhar só amanhã para dar um tempo para aquela parte que você cortou cicatrizar e não entrar algum fungo nem nada para matar a planta, tá? Então se cortou, molha só no próximo dia, no dia seguinte. Se não cortou nada, só fez o replante, pode molhar no mesmo dia, não tem problema nenhum, tá? Mas sempre evitando molhar demais as folhas, tá? Principalmente esse miolo aqui. Por mais que a gente colocou ela deitadinha, é bom quando for regar, evitar ficar jogando água demais, porque... E também no substrato é bom vocês esperarem secar, igual eu falei pra vocês, porque acontece bastante também de surgir um monte de manchinha amarela nas folhas. Isso é resultado de substrato úmido demais, de planta com raiz muito abafada, tá? Então todas essas dicas aí, se vocês seguirem tudo certinho, vocês vão poder replantar a sua orquídea mesmo florida, mesmo depois que você comprou. Fazendo isso, você salva ela, não deixa ela morrer, não deixa ela apodrecer, mantém as florzinhas por mais tempo aí, né, para você poder aproveitar. E o melhor, depois que terminar essa floração, rapidinho ela já desenvolve outra haste, ou então ela continua crescendo ali, os botõezinhos, pela pontinha dessa haste mesmo, né? Então, fazendo isso, não precisa cortar a haste. Agora, se a sua planta tiver, deixa eu virar aqui para vocês verem, se a sua planta já tiver muito podre, muito sem raiz, muito feinha,
né? Aí vai ter que cortar a haste para ela desenvolver mais rápido, para ela se recuperar. Então, se ela tá sem raiz, vocês cortam a haste floral. Não tem jeito de manter. Agora, se as raizinhas estão a maioria verdes, igual eu mostrei aqui, pode manter, não tem problema que ela continua se desenvolvendo perfeitamente, tá? O vídeo de hoje era esse, gente. Espero ter ajudado vocês de alguma forma aí, né, com os primeiros cuidados com as suas Phalaenopsis. Quem gostou do vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas. E é isso, hoje eu vou ficando por aqui, mas segunda-feira eu tô de volta, né? Espero que vocês tenham gostado aí. E qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar dando uma olhadinha aí, tá? Nas dúvidas de vocês, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!